Glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a essa reunião, né? Nós estamos aqui com a 10ª lição do curso Fé. São 12 lições, já estamos aí na reta final. Nós iremos terminar no começo do ano que vem, Deus abençoando bastante. E hoje nós vamos falar a respeito da confissão, do quão é importante nós confessarmos o que diz a palavra de Deus na nossa vida. De nada vale, de nada adianta nós conhecermos o que a Escritura diz ao nosso respeito, se nós não confessarmos isso, não tomarmos posse para a nossa vida. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas se não tomar posse, se não confessar, infelizmente não vai se cumprir. Então vamos lá, 10ª lição do curso Fé, a confissão. Vai acompanhando conosco aí. Bom, observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprenderam a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer-nos. E a razão disso é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. Então, o primeiro tópico aqui da parte de dentro, tá, pessoal? Talvez você está olhando aí, nós estamos lendo já a parte de dentro, né, do curso. Primeiro, a importância da confissão. Ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem-sucedido por causa de tal afirmação, você assinará a sua derrota sem que perceba. Este tipo de confissão dá condições ao inimigo para continuar oprimindo-o e para consumar a obra de destruição na sua vida. Enredaste-te com as palavras da tua boca e prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6, versículo 2. Então, lá em Provérbios 6, versículo 2, a Bíblia diz que nós nos enredamos pelas palavras da nossa boca. Que quando nós falamos de forma negativa, nós estamos caindo numa rede, igual o peixe, né? Quando cai na rede, ele não consegue se desvencilhar daquilo. Assim é quando a pessoa confessa algo negativo para a sua vida. É como se aquela pessoa se enredasse numa rede, né? E com as palavras da boca. Eu sempre digo, às vezes, naquele pensamento de que Deus vai se apiedar da pessoa, Deus vai ficar com dó. Aí Deus olha e vê a pessoa confessando negativamente e diz assim: ah, coitadinho dele, coitadinha dela, então eu vou ajudar, né? Deus não trabalha com dó. A gente costuma brincar, né, que a nota que Deus toca é fé, não é? Não tem as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então Deus não toca essa nota, Deus toca com a nota fé. Amém ou não? Então, se eu quero ter uma resposta positiva, eu tenho que vigiar as minhas palavras. Então as minhas palavras, elas podem me abençoar ou elas podem me enredar. Pode ter certeza que tudo que de ruim nós atraímos para a nossa vida foi através de uma confissão que nós tivemos. Então é necessário. Pastor, hoje mesmo eu confessei, falei algo negativo. Falei que o meu carro, por exemplo, é uma droga. Essa droga de carro. Peça perdão a Deus. Ore a Deus, fala: Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, não me leve em consideração o tempo da ignorância. Que o Senhor venha anular, apagar, né, toda a confissão negativa que saiu da minha boca, seja recente, ou seja,
longa. Então as nossas palavras, elas servem como um recibo, como uma promissória que o diabo ele vai recolhendo. E depois ele cobra diante de Deus isso contra nós. Você vai pedir alguma coisa, Deus não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode abençoar. Por quê? Porque as nossas palavras nos enredaram. Vamos mais adiante? A sua confissão torna-se invariavelmente o que você será ou terá. Então o que você confessa vai ser o que você terá ou o que você será. Você vai atrair bênção ou maldição mediante aquilo que você confessa. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, está usando a própria linguagem de quem? Linguagem do diabo. E desse modo, criando um envolvimento maligno ao seu redor, o qual dificilmente permitirá que você veja as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá o quê? A violência. Provérbios 13, verso 2. Então, do fruto da boca cada um vai comer, tanto o bem quanto o mal. O que você ama falar é o que você vai ter. Se você tem prazer em falar negatividade, coisas ruins, é o que vai acontecer. Às vezes é a mãe que o filho está desobediente e ela fala: você vai ver, quando eu morrer, você vai sentir minha falta. Às vezes acontece isso. Eu quero ver, um dia eu vou faltar, um dia eu morro, e aí vocês vão ver o que vai ser de vocês sem mim, né? Irmão, é necessário corrigir a rota dessas atitudes. Às vezes o marido fala: olha, na hora que eu morrer você vai sentir minha falta. A esposa fala: na hora que eu morrer você vai sentir minha falta. Essa perdão. Senhor, me perdoe. Naquele momento eu estava triste, eu estava irado, eu estava carente, eu estava aborrecido, ou qualquer coisa do tipo. Apaga as minhas transgressões em nome de Jesus. Por quê? Porque se essa semente maligna não for arrancada, ela vai frutificar, mais dia ou menos dia. Às vezes nós nem percebemos o porquê que as coisas dão errado. É porque num passado recente ou distante, nós lançamos sementes malditas, sementes de maldição. Então tem que corrigir. Diz aqui, o que devemos confessar? O segundo tópico. A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. A palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologen, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, falar o mesmo. Em outras palavras, significa dizer exatamente o que o Senhor declara em sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser na nossa boca uma repetição. Nós temos que replicar aquilo que diz a palavra de Deus. Como é que eu vou querer que aconteça o que diz a palavra de Deus na minha vida, se o que sai da minha boca é a palavra de outro? É a palavra do maligno, é a palavra do diabo. Não tem como. Então aqui a tradução homologen
quer dizer você replicar com a sua boca, você reproduzir com a sua boca aquilo que diz a palavra. Por isso que nós temos que sempre estar em contato com a palavra de Deus, para que ela esteja na nossa mente, no nosso coração. E a Bíblia fala o quê? Do que há em abundância no coração, a boca fala. Por isso que eu tenho que ouvir, ter em mente, meditar, mastigar, trazer para o coração, encher o coração, povoar o coração. A palavra diz, se não me engano foi Davi, né? Que diz que o coração fervia de palavras boas. Verifica para mim se foi Davi, eu não preparei. Salmo 46? Foi o salmista. Verifica para mim se foi Davi, só para me dar exatidão aí. Salomão. Então o Salomão disse assim: olha, o meu coração ele ferve de palavras boas. Meu coração está tão cheio de palavras boas, as palavras de Deus, que está fervendo, fervendo. É como uma pessoa apaixonada, né? Quando ela está apaixonada, ela sempre fala da pessoa amada. Quando a pessoa está apaixonada, sempre fala daquela pessoa. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, só sai confissão condizente aqui com as Escrituras. É quando a pessoa está cheia, por exemplo, de palavras ruins, negativas, ou palavras sujas, chulas. Na hora, né, sem perceber, a pessoa começa a soltar um palavrão. Uma palavra de baixo calão, uma palavra suja, imoral. Ah, mas foi sem querer, não é? Só que se não está dentro de mim, não tem como sair. Se você espreme uma laranja, não vai sair, né? Por exemplo, limão. Se você espreme lá um limão, não vai sair uma laranja. Assim também, se eu estou cheio de Deus, você pode me apertar do jeito que for, não vai sair algo do diabo. Por isso que nós temos que estar cheios de Deus, para que mesmo no momento do aperto, né? Qual é o caldo que vai sair de mim? É a essência que há dentro de mim. Se é Deus, mesmo diante de uma revolta, de uma chateação, de um aborrecimento, mesmo diante de algo negativo, vai sair coisas boas. Jesus, ele foi apertado, ele foi espremido lá na cruz. E qual foi a essência que saiu dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquela hora Jesus poderia falar, claro, entendo que eu vou dizer, poderia xingar, ofender, amaldiçoar, mas a essência que havia nele era o amor. Então quando ele foi apertado, exprimido, qual o caldo que saiu? O amor. Assim nós temos que ter dentro de nós essa essência. Para quê? Para que a confissão saia de acordo com o que está dentro de nós. Se é fé, na hora que você enfrentar uma dificuldade, você vai dizer, não, mas Deus vai dar vitória. Não, mas Deus vai abrir a porta, Deus vai resolver, Deus vai curar, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai reconciliar. Quer dizer, por mais apertado que você esteja pela vida, a essência que vai sair é aquilo que está dentro de você, né? Continuando, a palavra aqui, né? Devemos confessar em todos os momentos em que uma provocação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto, sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, colocaremos o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz, lá em Jeremias 1,12, na segunda parte, o que diz lá? Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que isso significa? Deus, ele fala assim, olha, eu tenho um compromisso com aquilo que eu falo. Quando ele fala, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ele está dizendo assim, o meu compromisso é com o que eu falo. Então Deus tem um compromisso de abençoar, de cumprir,
de endossar o que ele fala. O que ele não fala, não vem dele, ele não tem compromisso com isso. Então é importante. Veja mais, ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos nossa posição em Cristo e nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Então não adianta, eu vou achar que eu vou xingar, eu vou amaldiçoar, eu vou abrir a boca, vou ofender, vou fazer tudo que não presta, e com isso vão ser atraídas coisas boas, mas é o que muita gente espera. Eu amaldiçoo tudo, eu amaldiçoo a todos, mas eu acho que tudo vai dar certo para mim. Não vai. Não vai. Você vai comer do fruto da sua boca, bênção ou de acordo com o que você tem atraído com as suas palavras. Palavra de bênção, bênção. Palavra de maldição, maldição. Mas lembre-se que é uma prática. Eu passei 45 anos da minha vida confessando, maldição. Uma vez que eu confesso a bênção, eu já quero que tudo se resolva automaticamente. Não, é prática, né? Eu começo a partir de então a confessar as coisas boas. É a desconstrução do mal e a construção de uma nova vida. Glória a Deus. Vamos mais. Onde paramos? Ao confessarmos a palavra de Deus, assumir nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor que só nos é concedido quando nos apropriamos de sua palavra e a confessamos. Terceiro tópico aqui, um exemplo prático, né? Então, alguém que fez e teve resultado, né? Exemplo prático é isso. É você ver na Bíblia quem aplicou isso e conseguiu o resultado. Digamos que em seu corpo apareça sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve cuidar-se, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Imaginemos ainda que alguém se encontra com você e educadamente pergunte-lhe como vai. Você responde quase com satisfação que não vai bem. Tem casos assim, irmão, tem pessoas que são aquela pessoa chamada hipocondríaca, né? É aquela pessoa que tem a mania de doença. Então, já é uma doença, né? Ela tem doença, a patologia de ter mania de doença, é uma doença em cima de doenças. Tem pessoa que tem prazer de falar que está doente. Tem pessoas que têm a mania de falar que está doente, que se automedica, que tem prazer de falar para as pessoas, parece até uma competição, né? Eu estou com uma dor nas costas. É? Mas a minha dor nas costas é maior que a sua. Não, mas a minha dor nas costas, mas ela reflete no pé. Não, mas olha, reflete no pé, mas o meu nos dois pés. Então começa aquela competição. Não, eu não tenho que ter prazer nisto. Eu tenho que ter prazer no que diz a palavra de Deus. Eu não posso ter prazer em confessar, né? Dizendo, não, eu estou doente, olha, eu estou acamado, eu estou assim triste, Não, eu tenho que confessar o contrário. Eu não aceito isso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos mais. Diz aqui, a satisfação de que não vai bem, que diz que dói aqui e acolá, confessando que aparentemente é verdade. Aparentemente é verdade. Pastor, mas eu tenho que mentir? Não é mentira. Mas é você confessar o que a Escritura Sagrada diz.
Jesus já levou sobre si nossas dores, doenças, enfermidades, castigos e maldições. Pastor, e essa doença então é de quem? Essa dor é de quem? Não é minha nem sua. Ela só passa a ser sua quando você confessa e aceita. Como eu disse, há quem já está habituado tanto com um problema que fala, é a minha dor na coluna, é o meu problema de cabeça, é a minha rinite, é a minha sinusite, é o meu problema tal. Eu falei do irmão que ele tinha uma verruga, que ele deu nome para a verruga, de tão familiarizado que ele estava com a verruga. Quer dizer, aí a verruga desapareceu, ele falou, pastor, a minha verruga caiu, ela sumiu e desapareceu. Eu falei, você está com saudade dela? Se você quiser, o diabo traz 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Então, ao invés de eu ter, prazer na palavra negativa, tem que ter prazer na palavra de Deus. E diz, um exemplo prático, diz aqui, esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá autorização ao inimigo para continuar atacando você e acabou de aceitar, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Que fique bem claro, a tentação de doenças e sintomas não significa que você esteja doente, criminoso, não seja doente, com a tentação de praticar adultério, de cometer qualquer crime, não faz ser adúltero ou criminoso. É a aceitação, a consumação que o torna tal. Aqui está falando, irmão, da diferença de pecado e tentação. O que é tentação? Tentação é uma tentativa. Tentação, Jesus foi tentado, mas ele pecou, pessoal? Não. Nós somos tentados de diversas formas. Tem gente que é tentada, no caso aqui está citando exemplos, doença, miséria, adultério, fornicação, Tudo que nos afasta de Deus é uma tentação. Cabe a você não aceitar. Eu lembro que eu falei de um rapaz que ele tinha mania de andar e falava assim, ele andava falando, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Aí o amigo falou assim, ué, mas você parece que está meio doido, irmão, o que está acontecendo? Você está falando isso, está amarrado? Ele falou, não, é que antes, quando eu era do mundo, eu começava a olhar para a mulherada na rua e sentia desejo. E imaginava aquela mulher como seria e tal, viajava na maionese, como diz o outro. Mas agora eu aceitei Jesus, porém as tentações vêm da mesma forma. Então todas as vezes que o pensamento vem, que a tentação bate a porta, o que ele faz? Está amarrado. É igual suicídio. Às vezes a pessoa está lá, num alto lugar, num prédio alto, está lá, ele olha para baixo e fala assim, e se você pular daqui, você tem que falar o quê? Está amarrado, está amarrado, está amarrado, Está amarrado, não é? Então a tentação vem para todo mundo, irmão. Se você disser que você não é tentado, você é mentiroso. Vem para mim, para você, para Jesus, para o missionário R.R. Soares, pastor Jaime, qualquer pessoa. Quando é que nós deixaremos de ser tentados? Lá na glória. No céu não vai ter tentação, na terra tem, de todas as formas. Pastor, e qual é a maior tentação? É aquela em que você considera como um ponto fraco. É a parte que você tem que fortalecer. É como se o diabo pegasse e rodeasse uma casa, ele ia lá verificar, deixa eu ver se a porta da sala está bem fechada. Ele dá a chacoalhada lá, está bem firme. Aí ele vai na porta da cozinha, aí ele vai na janela do quarto, depois no outro quarto, depois aí ele vê uma fragilidade e fala, é por aqui que eu vou entrar. A tentação é isso. Não significa que você está em pecado ou que você pecou. Você só peca se você aceita. Existe uma frase muito antiga no meio evangélico, não sei se foi o missionário que falou, acredito que ele deve ter falado algumas vezes isso, que você não é responsável do passarinho voar em cima da sua cabeça. Então a tentação é mais ou menos como se um passarinho voasse
rodeasse a sua cabeça. Pecado é o quê? É você deixar ele pousar, fazer o ninho, botar o ovo e chocar. A Bíblia fala sobre pessoas que chocam ovos de basilisco, de dragão, de serpente, quer dizer, aquela pessoa que dentro dela ela choca algo que vai morder ela depois, que vai prejudicar. Então, tentação é você ser tentado, né, instigado a pecar. Pecado é quando você deixa, aceita e cumpre aquele desejo. Foi tentado? Está amarrado. Não aceito, em nome de Jesus. Mesmo que tenha sido um pensamento, está amarrado esse pensamento, está amarrado esse desejo, está amarrado esse medo, não é? E qualquer outra coisa que você possa sentir ou pensar, né? Mas você pode indagar: se estiver com sintomas da doença, deverei mentir que não as tenho? Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos sarados ou curados, né? Como uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela foi curada? Então é algo que é a fé. Há uma diferença entre o natural e a fé, entre o natural e o espiritual. Por isso que, se nós andamos pela fé, nós também confessamos pela fé. Pela fé. Dentro de você, você pode até, pastor, estou sentindo a dor, aquela sensação, aquele sentimento, mas o diabo não vai receber de mim o endosso, né? A assinatura embaixo do que eu estou passando. Em nome de Jesus, eu declaro que eu estou curado, eu estou abençoado e assim por diante. O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas de que em Deus. Então, você ouvir do médico, do especialista algo, não deve descredibilizar a palavra de Deus. Por isso que Jesus é chamado médico dos médicos. Então, acima do médico está o médico dos médicos, o Senhor. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos. Então ele está acima de tudo e de todos. Em Provérbio diz, né, que a última palavra é do Senhor. A palavra final é do. Assim tem que ser na nossa vida. A palavra final não é do médico. Lembra da mulher hemorrágica? A mulher encurvada? Tanto um quanto o outro fala exemplos disso. A mulher encurvada, eles disseram para ela o quê? Nunca mais você poderá se endireitar. Quem disse nunca mais? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. Porque ela estava na sinagoga procurando o parecer de Deus. Ela falou: Deus, o homem falou que nunca mais eu vou me endireitar, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. A mulher hemorrágica, ela gastou tudo que tinha antes, indo a pior e nada ali, aproveitando isto, mas ela foi até Jesus. Então ela disse: o médico falou que não tem jeito, mas deixa eu ver o que Jesus pode fazer por mim. Então a última palavra não pode ser do homem, nem da mulher, tem que ser de Deus. E diz: o nosso problema é que cremos mais nos sintomas do que e nas pessoas do que em Deus. Uma pessoa sofre um acidente, o corpo está todo quebrado, cheio de dores. O médico entra na sala e pergunta: doutor, como estou? E ele responde: você está bem, muito bem mesmo. Em breve poderá sair desta casca de gesso e ter uma vida normal. E em seguida, entra algum amigo e lhe dirige a famosa pergunta: então, como é que você está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde: estou me sentindo muito bem.
Então, essa pessoa falou de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com as Escrituras, não é? Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor, e quem se unir a Ele jamais fracassará. Está escrito em 1 aos Coríntios 6:17, que diz lá: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, tá? Fé e confissão, próximo tópico aqui. Já temos aprendido que fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela, confessando a posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais de ficar parados, esperando o momento certo. Basta o quê? Agir, colocar em prática, começar a colocar em ação. Eu lembro de Eliseu, o profeta. O profeta Elias disse para ele assim: olha, pede o que você quer que eu te dou. Pede. E ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí ele falou: olha, você pediu uma coisa difícil, dura, mas se você me acompanhar, estiver comigo na mesma fé, quando eu for levado aos céus, aí você vai ter o que você pediu. Então o Eliseu ficou ali no pé do Elias, né? Onde o Elias ia, ele ia atrás. Ele ia para um lado, para o outro, ele ia atrás. E aí Elias foi levado aos céus e ele deixou cair a capa. É como se fosse a autoridade, né? A unção. E quando Eliseu foi e pegou a capa, o que ele fez? Ele foi à borda do Jordão, dobrou a capa, tocou no Jordão e disse o quê? Onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Eu quero ver. E o Jordão se abriu e dividiu-se em duas partes. O que isso nos ensina? Que logo que Eliseu recebeu a autoridade, ele foi colocar em prática. Ele não ficou dizendo: ah, que legal, hein? Agora eu tenho a capa de Elias, que bênção, olha que maravilha, capa bonita, hein? Deve custar muito dinheiro. Não. Ao receber a autoridade, a porção dobrada, ele foi colocar em prática, irmão, é o que nós temos que fazer. Quando você ouve, entende, crê, o que fazer depois disso? Colocar em prática. Pega a capa, a autoridade, a revelação que Deus deu para você e começa a tocar no Jordão. Começa a exercitar. O exercício é isso. É a repetição até você chegar à perfeição. Amém? Terminando. Vamos lá? A verdadeira confissão. A linguagem da fé é a que os filhos do Senhor devem ter, assim como os incrédulos e os tímidos, nenhum desses herdarão o reino dos céus. Então, quem não crê e for tímido, a timidez aqui pode ser traduzida como covardia, tá? Tem gente que fala: pastor, eu sou tímido. Não é recato, a pessoa recatada, né? Mas a timidez é covardia, falta de iniciativa, falta de atitude. Por isso que a Bíblia diz: os tímidos não vão herdar o reino, quer dizer, não vão tomar posse do reino. Então quem for tímido, covarde e não tiver iniciativa para poder agir pela fé, não herda o reino, não possui o reino. Então tem que ser, né, ao contrário, né, de tímido, ousado, ao contrário de covarde, né?
que é o contrário? Corajoso. Ao contrário de quem não tem iniciativa, ter atitude. Atitude. Fazendo assim, você vai entrar no reino, você vai acessar o que o reino de Deus tem para oferecer, o que o reino de Deus pode proporcionar. E concluindo, veja mais, diz assim, veja só, a linguagem da fé é a que os filhos do Senhor devem ter, assim que os incrédulos e tímidos, nenhum desses entrará no reino de Deus. Falam dos seus receios e temores, devem confessar as nossas possibilidades em Cristo nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos de ser ousados no que cremos, pois a confissão de que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Altíssimo assim expressa sobre a nossa confissão, Isaías 44, 26, está aqui o A, que é a primeira parte, né? Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Então Deus, ele fala, quem confirma a palavra de quem me serve, sou eu. Então se você serve a Deus e fala segundo a palavra dele, ele confirma, ele endossa, ele faz cumprir-se aquela palavra. Diz aqui, para os que vivem na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. Então, quando você fala positivamente, quando você fala pela fé, para quem aceita a derrota e vive nela, soa como arrogância, soa como atrevimento. A pessoa fala assim, não, peraí, você pensa que você é quem? Está todo mundo derrotado, está todo mundo fracassado, está todo mundo na lama, você pensa que você vai ser melhor do que nós? Na verdade, irmãos, não é presunção nem arrogância. Lembra do Davi, quando o Davi falou que ia derrotar o gigante, o que o irmão dele falou? Você pensa que você é quem? Presunçoso, arrogante. Davi não estava falando assim, eu sou melhor do que vocês, estava dizendo, se vocês não têm coragem, eu tenho. Se vocês não têm atitude, eu tenho. Me dá a chance que eu vou mostrar que é possível derrotar esse gigante. E mostrou, amém? Os outros que estavam com medo e covardes, queriam que Davi também, assim como eles, assim como Saul, ficasse ali tremendo de medo. Mas o Davi mostrou que mesmo sendo baixinho, franzino, mas tendo o Espírito de Deus, a fé no coração, a coragem, não é? E sobre a palavra de Deus ir contra o gigante, é possível derrotar qualquer inimigo. E terminando, o nosso modo de falar parece arrogante e atrevido. No entanto, eles não entendem que essa é a linguagem de quem realmente pertence à família divina. Falar a palavra de Deus em todos os momentos, diante de todos os desafios, fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Essa é a cura para a igreja fracassada, que atualmente conhecemos, igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida do poder pelo Espírito Santo, mas vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Então, todo aquele que confessa de modo verdadeiro, torna-se a igreja verdadeira. Próximo tópico, fazendo acontecer. Agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo, e o que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantam para arruiná-lo.
Observe ao seu redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos que para você são intransponíveis, difíceis de passar, né? E decididamente, com a palavra do Senhor, enfrente-os e vença em o nome de quem? De Jesus. Em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o. Então entenda bem, irmãos, por que Davi investiu para cima do gigante? Porque ele estava preparado, pronto. E quando o inimigo veio contra ele, ele não fugiu, ele não saiu correndo, ele falou assim: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele mesmo hoje te entregará nas minhas mãos. Quer dizer, o Davi, quando estava preparado, ele foi para cima. A pessoa que está preparada, ela parte para cima, como diz aí na gíria, cai para dentro, não é assim? Mas quando a pessoa não está preparada, ela foge, ela fica receosa, ela fica com o pé atrás, até a oração da pessoa dizer: será que vai acontecer, né? Mas vai que não dá certo. Então se prepare e vai para cima. Concluindo, em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o. Lance-se contra Satanás. Agora, exigindo que ele e tudo que é dele saiam da sua vida. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo, né? O pastor Jaime, ele costuma dizer, né, que a comunhão traz confiança. A comunhão traz confiança. Então, quando eu estou em comunhão, eu tenho confiança. A falta da comunhão traz medo, receio e falta de iniciativa. Então diz aqui: assuma agora o que Jesus comprou para você. Amém? Vamos ao questionário? Vamos lá. Vamos ver se nós vamos acertar aqui, né? Bom, por que concluímos que são poucos os que aprenderam a importância da confissão? A, pelo modo que vivem. B, porque não se batizam. Ou C, porque não pertencem à igreja da graça. A, né? Porque o modo que vivem mostra isso. 2, porque os cristãos não vivem a vida abundante? A, por não terem sido batizados no Espírito Santo. B, por não terem abandonado o modo negativo de enfrentar os problemas. Ou C, porque não oram 3 vezes ao dia. B. 3, quando uma pessoa assina a sua derrota, ao dizer que não conseguirá, ao deixar de orar ou ao deixar de ir à igreja? A. 4, o que acontece com o que você confessa, né? Nada, é coisa de valor duvidoso ou torna-se realidade? C, né? Se torna realidade. 5, do que cada um comerá? Do que Deus quiser dar? Do que a sorte provê ou do fruto da boca? C. 6, como o Espírito Santo chama a vida cristã? A igreja verdadeira, confissão ou esperança eterna? Confissão. 7, a palavra grega homologein, traduzida por confissão, quer dizer o quê? Quer dizer a mesma coisa? Quer dizer sermão ungido ou paraíso? A mesma coisa, né? Que confissão homologein, né? Vamos lá. 8, o que acontecerá se não fizermos a confissão certa? Jamais seremos promovidos na igreja, não tomaremos posse da nossa posição em Cristo, ou seremos Judas Iscariotes? B, não tomaremos posse da bênção, né? 9, a confissão daquilo que aparenta ser a verdade fornece ao inimigo oportunidade para ser salvo,
autoridade para continuar atacando-o ou oportunidade para evoluir. B, né? Confissão errada dá autoridade para o diabo continuar te atacando. 10. A tentação de doenças, adultério ou outro mal se consuma quando? Quando nós aceitamos, o diabo coloca em nós, ou Jesus não responde à oração. Né? Se nós aceitamos. 11. Se você reconhece os sintomas, estará mentindo ou não? Sim, não ou os dois? Se você reconhece os sintomas, estará mentindo ou não? Sim, né? Segundo a Bíblia, você não fala por vista, mas por fé, né? O que acontece com você quando se firma na palavra e confessa? Você se torna um cristão de destaque, torna-se membro da igreja ou se une ao Senhor? C, né? Se une ao Senhor. De nada valerá a fé se não orarmos e jejuarmos, se não agirmos de acordo com ela, ou se formos à igreja 2 vezes por semana. B, né? De nada valerá a fé se não agirmos de acordo com ela. 14. Com o que podemos comparar a fé? Com a salvação, com o paraíso ou com uma autorização dada pelo Senhor? C. 15. Qual linguagem os filhos de Deus devem ter? Da fé, do temor ou dos anjos? Da fé. Que ferramenta nos fará invencíveis? A confissão de que Deus existe, a confissão do paraíso, a confissão da nossa posição na palavra. C. 17. Falar a palavra de Deus em todos os momentos, diante de todos os desafios, fará o quê? O diabo mais fraco? Falar com que Deus entre em cena? Ou os anjos construírem as maiores mansões? B, né? Fará com que Deus entre em cena. 18. A confissão verdadeira fará surgir a igreja primitiva, verdadeira ou moderna? Verdadeira. 19. Em vez de ficar na defensiva, o que devemos fazer? O que devem fazer os cristãos? Atacar o diabo, ficar humilde, orar, pois a situação não está boa. Atacar o diabo, né? Partir para cima, né? Como nós falamos. 20. Quando você deve ter receio do inimigo? Quando você tem que ter receio do inimigo? Quando não estiver jejuando? Nunca. Ou quando estiver em terra estranha? Nunca. Se a comunhão estiver plena e perfeita, você não terá temor, medo do inimigo. Vamos ficar de pé para fazermos a oração? Pega nas suas mãos agora tudo o que você quer apresentar a Deus. Pastor, eu quero apresentar o meu carro. Segura a chave na mão. Quero apresentar minha vida financeira. Pega a carteira, a bolsa na mão. Pastor, eu quero receber uma boa notícia. Segura o celular na mão. E vamos determinar que esse ano não termina sem a sua vitória, que esse ano vai terminar com aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, hoje nós aprendemos a respeito da confissão verdadeira, a confissão positiva, a confissão, meu Deus, que condiz com a Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que por ela nós atraímos bênção ou maldição. Eu peço que o Senhor toque agora em cada um dos seus filhos, em cada um dos teus servos, Pai, que nessa noite se dispuseram a vir, a buscar, a orar em favor da vida financeira, meu Deus, em favor da vida profissional, em favor da prosperidade bíblica na vida delas. Vem o poder de Deus agora e alcança, meu Deus,
nós que estamos aqui, alcança também maridos, esposas, filhos e pais, alcança, meu Deus, o estado do Espírito Santo, alcança, meu Deus, a grande Vitória, meu Deus, a cidade de Vitória, os seus bairros, Deus, as empresas, os comércios, meu Senhor, os lojistas, meu Deus, pessoas que estão, meu Pai, precisando do socorro, do milagre, de uma resposta, Deus, vendedores que me precisam da venda, pessoas, ó Deus, que creem que o Senhor pode abrir uma porta. O Senhor prometeu na sua palavra que o Senhor abre um caminho no deserto, que o Senhor faz rios brotarem em lugares secos. Não te detenhas em operar agora. Toca, Senhor, toca, meu Deus, no empresário, no autônomo, no aposentado, no pensionista, naquela pessoa que está no vermelho, naquela pessoa, meu Deus, que os homens já desenganaram, que já tirou a esperança, mas a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor faz milagres acontecerem, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje o será eternamente. Deus de maravilhas, Deus de milagres, Deus todo-poderoso, vem agora e toca, meu Deus, na vida financeira, toca, meu Deus, agora abrindo portas, abrindo, meu Deus, portas que estavam fechadas, fechando portas do inimigo, removendo a miséria, removendo a derrota, removendo, meu Deus, todo atrapalho, em nome de Jesus. Nós ordenamos ao diabo, dizendo: espírito de miséria, pega tudo que é seu agora e saia, tire as mãos do dinheiro dessa pessoa, saia, saia, saia agora, em nome de Jesus. Todo espírito de derrota, de fracasso, de amarração, de inveja, de olho grande, todo mal, diga: sai, 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 em nome de Jesus, Senhor. E como ministro da tua palavra, eu abençoo, meu Deus. Profetizo, meu Pai, que de hoje até o dia 31 de dezembro, meu Deus, uma porta se abra, milagres aconteçam, que grandes somas de dinheiro sejam entregues a essa pessoa, Pai, e que a prosperidade seja acompanhada de fidelidade. Deus provedor, Jeová Jireh é o seu nome. Eu abençoo a vida deste povo. Eu declaro, meu Deus, portas abertas. Eu declaro vitória, 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 em nome de Jesus. Diga: Senhor, meu Deus, sobre a tua palavra, eu declaro que a prosperidade vai acontecer nesse ano, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor se você crê que Ele é fiel e poderoso. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Meus irmãos, deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas que acompanham pelas redes sociais, pela rádio, pela TV, pela internet. Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, a sede do Estado do Espírito Santo, na capital Vitória. Nosso endereço é Avenida Princesa Isabel, 367. Venha ser feliz conosco, venha participar dessas reuniões. Se através da rede social você tem sido abençoado, então compartilhe com outros que também serão alcançados, tá bom? Você que está acompanhando pelo YouTube, por exemplo, você pode ir lá e se inscrever, né? Pastor Márcio Gonçalves, você deu o joia e compartilha também com outras pessoas. Se é bênção para você, também será bênção para outras pessoas, tá bom? E orando para que nesse final de ano, pessoal, nós precisamos muito nessa reta final da sua ajuda. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador, nós estamos orando a Deus para o socorro do Senhor chegar de hoje até o dia 31. Você pode fazer, por exemplo, uma doação, a devolução do dízimo, a doação da oferta através da nossa chave Pix. A nossa eu falo porque eu participo da igreja, né? Da Igreja Internacional da Graça de Deus. A chave é e-mail, e o e-mail é este: doações@iigd.com.br. Repetindo, doações@iigd.com.br. E o comprovante você envia no nosso WhatsApp 27 995 25 20 76, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.